Olá, como estão? Espero que tudo bem. Hoje eu quero falar aqui um pouco sobre a vida virtuosa no estoicismo. E eu trago aqui esse livro do Diógenes Laertius, Vidas e Doutrinas dos Filósofos Ilustres. É um livro muito interessante para pesquisadores e também para quem quer conhecer um pouco sobre as filosofias antigas, pré-socráticas, socráticas e pós-socráticas, né? Porque aqui ele traz um anedotário, digamos assim, daquilo que ele ficou sabendo, viu, ouviu falar sobre vários filósofos da época, desde Tales, Solon, Quilon, Anaximandros, Aristippos, Glauco e Símias, filósofos até que a gente nunca ouviu falar ou estudou detalhadamente, discípulos de Platão, Aristóteles e seus discípulos, escola cínica, escola estoica, Pitágoras, os pitagóricos, filósofos esporádicos, como Protágoras, Pirron, Heráclito, Epícuros. Então aqui ele traz, né, uma doxografia e também aquilo que ele ouviu falar ou teve algum contato com pessoas que conheciam essas doutrinas e tenta detalhar o máximo possível esse Diógenes Laertes. É um livro muito interessante. E aqui tem sobre os estoicos, no livro 7, no capítulo 7 desse livro, e a partir aqui do parágrafo 84, ele fala sobre a ética, a filosofia ética, né, para os estoicos. E ele diz que a parte ética da filosofia estoica se divide em doutrinas do impulso, do bem e do mal, das paixões, da excelência ou das virtudes, da virtude, do fim supremo, do valor mais alto, dos deveres, da exortação e dissuasão em face da ação. E aí ele vai falar sobre cada um dessas partes da ética, daquilo que ele ouviu falar ou sabe a respeito dos estoicos, a respeito dessas doutrinas e dessas partes que eles dividiram a ética. Uma outra boa referência também para a filosofia estoica é o Stoicorum Veterum Fragmenta, que são os fragmentos, né? Dos estoicos antigos temos apenas fragmentos doxográficos de que outras pessoas ouviram falar ou falavam sobre, né, as doutrinas estoicas, pessoas às vezes afirmando ou doxografias rejeitando ou contrapondo as questões estoicas. Através dessas pessoas é que nós sabemos que a filosofia estoica antiga e média também falava, pensava e exortava a respeito da filosofia estoica. Já na nova era do estoicismo romana, já temos escritos direto ou do próprio filósofo Marco Aurélio, Sêneca, ou do aluno de Epiteto, né, que fez um compilado das aulas de Epiteto em 8 livros, que nos sobraram 4, que a gente chama das diatribes de Epiteto, e mais o manual de Epiteto, um compilado sobre todas essas questões mais importantes que Epiteto falava. Aqui nós já temos, né, no estoicismo novo, greco-romano, um material mais direto. Mas do médio e do antigo temos toxografias ou temos comentários a respeito dos estoicos. Mas, né, é o que a gente tem para estudar a partir do estoicismo. Então aqui, a partir do 84 do Diógenes Laertius, ele vai falar sobre a ética. E eu dividi algumas coisas aqui interessantes, a meu ver, óbvio, para a gente falar a respeito da vida virtuosa. Então, Zenão de Sítio, fundador do estoicismo antigo, ele diz que a finalidade do ser humano, né, o fim último do ser humano, é viver de acordo com a natureza. O que é natureza? Né? É uma questão à parte. Mas sempre quando eles estão falando natureza, podemos pensar a natureza divina, Zeus, ou a natureza humana enquanto humana. Né? Então, sempre estamos nesses dois âmbitos. Então, Zenão declarava que a finalidade da vida do ser humano é viver de acordo com a natureza, humana e ou divina. E aderir a essa finalidade
é o mesmo que colocar em atividade o melhor que há em nós, que são as nossas excelências ou virtudes, em nossa própria natureza humana. Então, viver de acordo com a natureza é o mesmo que viver de acordo com as nossas virtudes, com aquilo que de melhor há em nós, com nossas excelências. Então, aqui no parágrafo 87 desse livro, vai dizer assim: por isso Zenão foi o primeiro, em sua obra da natureza do homem, a definir o fim supremo como viver de acordo com a natureza, ou seja, viver segundo a excelência ou as virtudes, porque a excelência é o fim para qual a natureza nos guia. As nossas virtudes é o fim para qual a natureza nos leva. Então, estar de acordo com a natureza é exercer o melhor que há em nós, as nossas excelências, as nossas virtudes. Então, onde está a virtude? No ser humano. Portanto, viver de acordo com a virtude é exercer o melhor que o ser humano tem nesta vida, nessa natureza, nessa terra. Portanto, é necessário as práticas diárias, é preciso a experiência para desenvolver as virtudes e melhor que temos enquanto natureza humana. Então, a natureza humana, a vida virtuosa da natureza humana, é uma escolha de um certo caminho a seguir. Então, aí já tem dois aspectos. Ela é uma escolha, então ela é necessário um certo conhecimento do quê? Da natureza humana e dela colocada à experiência da vida diária. Então, como conhecer a natureza humana? Temos um campo do conhecimento que se chama física, na teoria estoica, na escola estoica, que é exatamente o conhecimento sobre a nossa natureza humana e como nós nos colocamos, qual é o nosso papel dentro dessa ontologia, dessa cosmologia que prega a teoria estoica. Sabendo disso, nós temos um certo conhecimento para podermos, a partir daí, nos colocar na vida, porque já temos uma percepção do que é o mundo, do que é o cosmos, e de qual é o nosso papel inserido nesse cosmos, para poderem escolher os caminhos para desenvolvermos nossas melhores excelências, nossas melhores virtudes. O desenvolver das virtudes, das nossas excelências, do melhor que há em nós, já é o suficiente para o bem viver. Não é uma coisa que eu tenho que alcançar após. Estar em processo do desenvolvimento daquilo que melhor há em nós, isso já é o suficiente para o bem viver. E esse processo de estar no bem viver, desenvolvendo nossas virtudes ou excelências, já é o conceito grego de eudaimonia. Eudaimonia é traduzido de forma problemática como felicidade. Isso traz muito esse conceito de Aristóteles. Eudaimonia, ele é o bom sucedimento das nossas virtudes, da nossa vida humana. A gente pode trazer como um florescimento do melhor que há em nós, do bom sucedimento, do bem viver. No entanto, diretamente ligado às nossas excelências. É a atividade das nossas virtudes, do melhor que há em nós, em direção, em função da nossa natureza humana, que ao mesmo tempo nos coloca no caminho da virtude e da convivência comunitária. Fundamentalmente, convivência comunitária, estamos falando aqui do estoicismo. Então, eudaimonia não é felicidade, que é um conceito problemático
esse felicidade se a gente for trazer, né, a nossa projeção de felicidade contemporânea. A gente pode dizer com o bom sucedimento humano, mas não o bom sucedimento também a ver com produtos materiais. É o bom sucedimento, a pessoa bem-sucedida, eudaimônica, é aquela que desenvolve as suas virtudes, aquilo que melhor que há nelas. Esse melhor que há em nós, qual é o padrão de melhor? Nossa natureza humana enquanto tal e a nossa convivência comunitária. O melhor que há em nós é desenvolver é escolher o caminho para o qual nós possamos desenvolver nossas potencialidades. A gente pode, eu vou fazer aqui uma analogia perigosa, né, mas tentando aproximar um pouco mais essas virtudes e excelências do que a gente tem hoje. É sabido hoje, Howard Gardner, um grande estudioso aí também, que o pessoal da educação usa bastante, fez suas pesquisas e disse, ele é contemporâneo nosso, que nós não temos uma inteligência, tal do QI, do quociente de inteligência, temos várias inteligências. A inteligência emocional, a inteligência pessoal, interpessoal, matemática, linguística, corporal, um monte. Temos 7 ou 8 inteligências, alguns até dizem até que mais. A partir de Howard Gardner já começaram a desenvolver outras inteligências. Um ser eudaimônico seria aquele que consegue desenvolver, estar no processo de desenvolvimento de todas as suas inteligências. Porque nesse processo ele vai desenvolvendo todas as virtudes necessárias para atingir o máximo potencial dessas inteligências. Eudaimonia é isso. Só que, ao invés de palavras inteligências, a filosofia grega antiga vai usar virtudes. Já vamos ver um pouco quais virtudes nós podemos estar falando. Mas essas virtudes só são virtudes porque desenvolve o melhor de nós e a nossa boa e excelente convivência comunitária, porque por natureza somos seres políticos, comunitários, cosmopolíticos. Então, sendo uma excelência, as virtudes têm um senso de perfeição, ou em direção à perfeição, ou um senso de completude. Então, desenvolver o máximo das nossas potencialidades humanas em direção à nossa natureza humana, em direção à nossa excelência em convivência comunitária, é um processo em relação à nossa perfeição, à nossa completude de ser. E isso é uma atividade constante e diária no mundo da vida. Então, virtude, uma vida virtuosa para os estoicos, é um florescer do melhor que é em nós, é um prosperar a partir das nossas excelências, em direção à convivência, à excelência da convivência comunitária. É uma escolha, um conhecimento de conseguir escolher acertadamente um caminho de valor. Qual o valor? O bem. Qual o bem? Da natureza humana e convivência comunitária. Ela é uma excelência, a virtude, qualitativa, não quantitativa. Por isso que felicidade, enquanto busca material, não nos interessa aqui. Vamos riscar aqui do mapa dos conceitos eudaimonia enquanto felicidade. Ainda mais por estarmos aqui já naturalizados com o pensamento de felicidade que nós temos hoje em dia, que nada tem a ver com a eudaimonia, o bom florescimento, o bom sucedimento humano enquanto excelência qualitativa. É uma prosperidade, né? Então, a virtude, a palavra virtude, que depois vai ser virtus em latim, ela também traz uma ideia, ou traz as ideias, né, de força, de energia, né? Lá no início também da energia do corpo, a energia que provoca a saúde, a boa saúde, né? Se não tem a má saúde, senão não seria a saúde, que provoca a saúde, a força, o vigor, a energia do intelecto, ao provocar as virtudes intelectivas do conhecimento, como, por exemplo, algumas virtudes da prudência, da coragem, da justiça, da moderação.
E aqui nós já entramos em algumas palavras e conceitos que identificam o que é virtude, o que é ser eudaimon, porque eudaimon e ser virtuoso é a mesma coisa para os estoicos. É suficiente para o bom sucedimento humano, para a eudaimonia, estar no caminho e na atividade da virtude, independente das coisas externas. Porque esse é um processo qualitativo interno do meu ser. Aquilo que eu faço em direção a uma vida de convivência comunitária excelente, aquilo que eu faço em direção ao desenvolvimento, aperfeiçoamento do melhor que há em mim, isso já é o suficiente para o bem viver. É claro que, sendo uma filosofia muito sistemática na explicação do que é o bem viver, a filosofia estoica e praticamente todas as filosofias vão tentar definir melhor o que são essas virtudes. Então, a sabedoria, a frônese, né, ou a sabedoria prática, a prudência, ou a compreensão, estar de posse dos próprios sentidos, saber diferenciar o bem do mal, e também esses dois, né, o bem do mal dos indiferentes, a coragem, como uma certa virilidade, alguma força, algum vigor, saber escolher entre o que se deve ter cuidado e o que se deve enfrentar e aquilo que não é nenhum dos dois. Então, né, a gente vê aqui que no estoicismo passa necessariamente as virtudes por uma certa forma de conhecimento de si, da realidade, da natureza humana, né? A justiça, que seria uma virtude da retidão, da precisão no julgamento moral, e justo tem essa conotação de precisão, né? Ah, eu tenho dinheiro justo para o mês, quer dizer, preciso. Então, justiça é uma forma de precisão, né? Justo agora, neste exato, neste preciso momento. Então, a justiça tem uma noção aí de precisão, de equilíbrio, né? Ou de retidão, de uma forma precisa chegar num julgamento moral, né? Também pode ser de uma igualdade, de uma uniformidade, né? De um equilíbrio. A temperança, né? Seria uma outra virtude que também tem a ver com a prudência, né? Que dá a questão da correção, a discrição, a moderação dos desejos, um saber bem desejar, uma terapia dos desejos. A temperança requer um domínio próprio, conheça-se a si mesmo, né? Então, parece que de todas as virtudes, elas são alguma forma de episteme, de conhecimento ou hábito mental, uma hexis, né? Então, se a gente pensa as virtudes dessa forma, o que são os vícios? São uma forma de ignorância e que acabam nos trazendo hábitos mentais que nos levam para o caminho da perturbação e do não desenvolvimento daquilo que há de melhor em nós, ou do não desenvolvimento de uma excelente vida e convivência comunitária, porque sempre lembremos de que um excelente ladrão, um ladrão virtuoso, que chega à sua finalidade com muita maestria, ele não é virtuoso, porque ele está corrompendo o elo da convivência comunitária excelente. A virtude pessoal tem que ser validada pelas virtudes sociais da convivência comunitária. Ser virtuoso não basta desenvolver suas capacidades e potencialidades, se isso solapa, se isso corrompe, se isso destrói a boa convivência comunitária. Isso não é uma virtude. Isso é um vício mascarado de virtude, mas isso não é uma virtude, porque a virtude requer que ela mantenha, melhore, expanda a boa convivência, né, a excelente convivência comunitária. Então, o bem, também essa palavra na virtude, o bem, o bom, que seria o agathos, né, em grego, ele precisa, é algo benéfico. Em que sentido? A natureza humana, a boa convivência comunitária. A si mesmo, ao completo desenvolvimento
aperfeiçoamento da nossa natureza humana enquanto natureza humana, nas minhas excelências qualitativas, e também ela é capaz de gerar uma boa influência para a comunidade. Ela é vantajosa. Todo bem, todo bom, toda virtude é vantajosa. Nem tudo aquilo que é vantajoso para alguém é um bem ou um bom. Porque precisa influenciar, gerar uma boa influência também comunitária. Né? Então, ter uma vida virtuosa não é nada fácil, mas, ao mesmo tempo, é escolha, através de certo conhecimento do estudo da natureza humana, da compreensão da natureza humana, de si, dentro desse cosmos, da sua própria natureza, do conheça-se a si mesmo de forma interna, numa psicologia filosófica que trata, como diz aqui, né, na ética estoica, um autoconhecimento sobre o impulso, o bem e o mal, as paixões, a excelência, o fim supremo, o valor, os deveres. Isso tudo requer um autoconhecimento para poder bem viver. O bem viver é uma atividade que apresenta-se externa a partir de um autoconhecimento e de um estudo, de uma compreensão desse conhecimento em torno dessas circunstâncias, dessa natureza divina e natureza humana dentro das circunstâncias da vida diária. Então, ter uma vida virtuosa passa, sim, por nós termos certas privações, a prudência, a moderação, a justiça, todas elas e mais algumas outras virtudes têm um limite que vai nos dizer até aqui e nós podemos bem escolher. Se nós podemos escolher além disso, mas não teremos mais o desenvolvimento das nossas excelências. Estaremos no campo dos vícios, dos erros, das perturbações. Nós somos livres para escolher isso. Mas, sim, obviamente, que toda ética, toda, não só a antiga, né? Porque fazem, a ética antiga é a ética da privação. Não, sim, óbvio que a ética para o bem viver necessita um conhecimento daquilo que vai nos perturbar e daquilo que vai nos levar para o bom sucedimento e florescimento das nossas virtudes. Então, sim, em algum momento temos que nos privar de coisas. Sim. Né? A diferença entre liberdade e libertinagem é a diferença entre ter liberdade e estar sem nenhuma referência de valor. Então, sim, obviamente que passa por uma privação. Mas não é só isso. Ética não é privação. O caminho da virtude é o caminho da escolha de várias formas das quais podemos chegar ao bom sucedimento humano. Vários caminhos levam a Roma. É lá a finalidade, mas não quer dizer que seja apenas um caminho, mas também vários caminhos nos tiram de Roma. Segundo Aristóteles, nós temos sempre 2 para 1. Para cada virtude temos 2 vícios, que são os extremos opostos. Então, para a coragem, que é a virtude, temos a covardia e a imprudência. Então, nós temos sempre 2 para 1. É mais fácil uma pessoa que vive, simplesmente viver, sem dar atenção, conheça-se a si mesma ou essas questões filosóficas, errar do que acertar. Então, a filosofia nos leva a podermos tentar, de forma racional, de forma intencional, a procurar acertar no caminho da virtude. Mas há mais formas, há mais chances de erros e vícios do que de acertos. A ética não é inviolável, ela não vai fazer de um ser algo inviolável ao erro, mas vai permitir que ele, escolhendo esse caminho, e como a vida acontece, e o próprio ser humano, né, virtuoso, está em processo sempre de autoconhecimento, de autorreconhecimento, ele tenha falhas e erre, mas ele vai conseguir perceber automaticamente que saiu do caminho, quase automaticamente que saiu do caminho, está no caminho do vício, e pode tentar voltar ao caminho da virtude e tentar não errar da mesma forma. Né? Então, vício, kakia, em grego, dizem alguns dicionários que significa sair do caminho. É justamente aquilo que nos tira do caminho. Qual caminho? Da virtude, do bom sucedimento humano enquanto as suas excelências. A vida virtuosa não é uma vida fácil. Né? Se vocês querem
buscar a filosofia como receita de bolo ou como 10 maneiras para ser feliz, vocês procurem autoajuda, alguns coaching, algumas outras terapias aí, que tem até aplicativos para que você possa ser estoico em 10 lições. Isso tem uma entrada mercadológica de autoajuda, mas não é isso que a filosofia estoica e a filosofia no geral, a minha perspectiva, oferece. A filosofia não oferece, e ainda mais uma ética das virtudes, um caminho fácil. Normalmente é o caminho menos percorrido, né? Mas dentro desse caminho menos percorrido das virtudes, o tipo de satisfação, alegria, prazer, benefício, no geral, eudaimonia, que podemos atingir é completamente diferente de uma satisfação de uma vida dos vícios, né? Claro que os vícios também, o vicioso traz alegria, traz satisfação, traz prazer, é óbvio. A vida viciosa tem muitos atrativos, mas o que ela tem logo depois é o vazio, é a perturbação de que aquilo não preencheu. E aí voltamos àquela palavra, àquela frase socrática na Apologia, que uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. O que é uma vida não examinada? É essa, aquela que tenta percorrer o caminho da virtude, que tenta sempre voltar, porque os vícios são impedimentos que nos tiram do caminho. Então, uma vida não examinada não vale a pena. Por quê? Se ela é prazerosa. Por quê? Se eu posso satisfazer meus desejos materiais, sexuais, intelectivos, eu posso fazer várias coisas no caminho do vício e ter prazer. E é importante nós pensarmos isso. O caminho do vício, ele é prazeroso. Os filósofos gregos antigos já sabiam disso, por isso que negavam o prazer, a redoné, como um padrão de valor para a virtude. Porque a redoné também está no vício. E às vezes pode ser até, em certas instâncias, com tanta intensidade ou mais do que a virtude. Porém, todavia, contudo, logo em seguida, o vazio ou a falta de sentido toma conta daquele que vive no vício. E ele vai ter que preencher isso novamente, buscando outras satisfações viciosas. É muito mais fácil, pode ser que seja muito mais prazeroso, pode ser que dê muito mais resultado, mas a longo prazo, porque a eudaimonia, o bom florescimento humano, é uma avaliação de uma vida inteira, não de momentos. Então, pode ser que em momentos o vício seja muito mais prazeroso, mas é uma vida com muito mais dificuldade na obtenção de uma certa satisfação, sentido da vida, significados e excelências que nos colocam num certo patamar mais estável. É sempre estável a virtude? Não. Não concordo com os estoicos, né, na figura do sábio, por exemplo, que o sábio é aquela pessoa que uma vez que adquire a virtude, jamais ele perde. Né? A figura do sábio no estoicismo, para mim, ela é muito problemática, porque é quase uma vida não humana. Ela até pode servir como motivação, mas jamais como avaliação de quem eu sou, porque ninguém será sábio. Assim como ninguém encontrou um sábio, não há possibilidade daquele sábio estoico existir. Se existir, não é uma vida humana. Então, para nós humanos, uma ética do homem comum, do ser humano comum, nós temos níveis de virtudes nas quais precisamos estar trabalhando constantemente para manter a vida virtuosa. Nisso, sim, há privações, obviamente, mas há também escolha de caminhos muito mais que nos leve muito mais ao florescimento, à satisfação e à alegria e ao prazer de uma vida com as nossas excelências colocadas e projetadas tanto para fora de nós, como em nós, como para o mundo. Então, não, justificar uma vida eudaimônica através de vícios não dá. A eudaimonia é o processo, o estado, o lugar da atividade completa de uma vida virtuosa. Muito bem, espero ter tentado aqui falar um pouco, de forma muito breve, muito ampla, né, sobre algumas virtudes, que é uma vida virtuosa, qual o papel de uma ética das virtudes e qual é o caminho, né, ou os caminhos, ou o caminho que a filosofia ética do estoicismo nos leva. Viver uma vida virtuosa
eticamente virtuosa, seja aristotélica, seja platônica, seja estoica, seja epícura, requer uma atividade constante, uma atenção constante, como vimos ali no vídeo, inclusive, né, no bate-papo com Danilo Patucci, uma atenção constante à compreensão de nós mesmos enquanto seres humanos, seres da nossa natureza, as nossas circunstâncias, e aos conhecimentos dos quais nos leva a ter uma vida no caminho das virtudes. Não é uma atividade momentânea que possa ter uma receita de bolo, que possa ter 10 passos para a felicidade, ou que possa ser resumida de alguma forma. A vida virtuosa, o resumo dela se dá no final da nossa vida, quando podemos fazer uma avaliação do total da nossa experiência enquanto uma experiência virtuosa. Muito bem, se gostaram do vídeo, quiserem compartilhar, dar like, fazer comentários, por favor, ajuda a divulgar o estoicismo e o canal, né, mais pelo YouTube, e fico à disposição para sugestões e comentários para que eu possa aí tentar responder em próximos vídeos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.